Entender e saber diferenciar os tipos de investidores é muito importante para a sua prova. Nós temos os investidores profissionais, investidores qualificados, investidores não residentes e investidores comuns. Só que é importante também que você saiba o porquê dessa diferenciação de classes. E para isso, nós vamos excluir no primeiro momento os investidores não residentes. Nós vamos pegar somente investidores profissionais, investidores qualificados e investidores comuns. E é exatamente nesta ordem. São os primeiros, segundos e terceiros. Então é claro que para ser considerado um investidor profissional, existe uma série de restrições. E se você atingir essas restrições e for considerado um investidor profissional, você vai ter benefícios diferenciados. E é exatamente para isso que serve essa diferenciação de classes. Por exemplo, um investidor profissional pode acessar um fundo exclusivo. E isso você já até pode ter visto de outras certificações. Um fundo de investimento exclusivo permite a aplicação de apenas um único cotista. Só que esse cotista tem que obrigatoriamente ser profissional. Então ele vai ter taxas diferenciadas e, nesse caso, uma administração, uma gestão exclusiva só para ele. Então é um benefício bem alto. Nós temos depois os investidores qualificados. Este cara, ele não pode ter este benefício. Ele não pode acessar um fundo exclusivo, então ele não consegue os benefícios de cima. Só que ele vai ter outros benefícios, então taxas diferenciadas, aplicações diferenciadas. O investidor comum não consegue acessar estes benefícios e nem os primeiros. Ele vai ter aqui uma série de aplicações diferentes. Então o que você precisa saber? Que quando nós falarmos de baixo para cima, então o comum para qualificado, qualificado para profissional, nós não podemos acessar os benefícios, mas de cima para baixo nós podemos. Porque o investidor profissional, ele tem a série de restrições atingidas, ele tem os benefícios próprios, assim como o fundo exclusivo, só que ele é profissional, ele é o primeiro da linha. Ele pode acessar também aplicações financeiras dos qualificados. E ele pode acessar também aplicações financeiras dos comuns. O qualificado, ele também pode acessar dos comuns, mas ele nunca pode subir, certo? Este é o ponto inicial. E agora nós vamos sim para o slide, para você entender quem são considerados investidores profissionais e quais são essas restrições. O primeiro ponto e o mais cobrado na prova é com relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica serão considerados investidores profissionais se atingirem dois critérios. E obrigatoriamente tem que ser os dois critérios e não somente um. Precisa ter 10 milhões de reais ou mais em aplicações financeiras e atestar por escrito sua condição de investidor profissional mediante a termo próprio de acordo com o anexo 9A. Mas marca com cuidado, tá? Coloca aí no seu caderno um asterisco, faz que nem eu, ó, que coloquei em negrito, em azul, em caps lock, em todos os jeitos possíveis para que você lembre que são dois critérios a ser atingidos. Não basta somente ter 10 milhões de reais ou mais para aplicações. E não basta também somente atestar por escrito. São as duas situações. Precisa ter mais do que 10 milhões de reais para investimentos e atestar por escrito. Sempre e, não ou, tá? Quando nós falamos ou, nós estamos excluindo uma das partes. Ah, para ser considerado investidor profissional precisa ter 10 milhões de reais ou atestar por escrito. Isso significa que se ele tiver só os 10 milhões, já é. Ou se ele tiver somente o atestado por escrito, também já é profissional. Isso é errado. Sempre e não ou. Outro ponto importante, esses 10 milhões de reais precisam ser para aplicações financeiras. Não pode ser 5 milhões de reais em imóveis e 5 milhões de reais para aplicações financeiras. Não, 10 milhões de reais ou mais para aplicações financeiras. E aí nós temos uma série de outros investidores profissionais, como instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, fundos de investimentos também são considerados investidores profissionais. Aqui eu vou até sair da tela. Ainda não, ainda dá tempo de eu falar aqui com vocês. Depois, no próximo, nós temos mais linhas escritas. Clubes de investimentos também são considerados investidores profissionais. Só que eu coloquei um asterisco aqui, porque não são todos os clubes de investimentos que são considerados profissionais.
para que um clube de investimento seja considerado investidor profissional, ele obrigatoriamente tem que ter a sua carteira gerida por administrador de carteiras autorizados pela CVM. Então marca isso também. Nem todo clube de investimentos é profissional. Somente se sua gestão for feita por um administrador de carteiras autorizado pela CVM. Outro ponto. AAI, que são os agentes autônomos de investimentos, administrador de carteiras, analista de valores imobiliários e consultores com cadastro na CVM em relação a recursos próprios. Aqui são dois pontos importantes. Primeiro, recursos próprios. Isso pode ser cobrado na sua prova. Então, todos esses que estão neste item aqui, eles são sim considerados profissionais, mas somente com o dinheiro deles. Porque olha só, o agente autônomo de investimentos, o administrador de carteira, o analista de valores imobiliários, eles vão fazer operações no mercado financeiro para terceiros. E nesta relação com terceiros, eles não são profissionais. Eles só poderão ser considerados investidores profissionais com o dinheiro deles, com o recurso próprio. O segundo ponto importante, aí, administrador de carteira, analista de valores imobiliários, consultores, somente serão considerados se tiverem cadastro na CVM. Por exemplo, o agente autônomo de investimentos, ele precisa passar na certificação Ancor e se credenciar. Então, ao fazer os dois pontos, passar na Ancor e se credenciar, aí sim ele vai ser considerado profissional. Se ele não se credenciar, nós vamos ver que ele é considerado investidor qualificado, certo? Então agora sim nós vamos passar aqui para o último, que é o investidor não residente. Então todo investidor não residente, ele é considerado também investidor profissional. E agora nós vamos para os investidores qualificados, que é mais tranquilo. Investidores qualificados são pessoas físicas ou pessoas jurídicas que possuam R$1 milhão ou mais para aplicações e atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante a termo próprio de acordo com o anexo 9B. Então é a mesma coisa que no caso do investidor profissional. O que muda aqui é a quantidade financeira. Para ser considerado investidor profissional, será necessário R$10 milhões ou mais, e investidor qualificado será considerado R$1 milhão ou mais. Só isso? Não, em nenhum dos dois casos. Nos dois casos tem um complemento. E atestem por escrito sua condição. No caso do investidor profissional, sua condição de investidor profissional. No caso de investidor qualificado, sua condição de investidor qualificado. E aqui vale a mesma coisa, tá? R$1 milhão. Nossa, mas eu tenho R$600 mil na minha casa. O meu imóvel vale R$600 mil. E tenho R$400 mil para... Opa, coloquei milhões aqui, né? 400 mil. Então, 600 mil e 400 mil. E tenho 400 mil para aplicações. Não, você não é considerado investidor qualificado. Você será considerado investidor qualificado se R$1 milhão ou mais for para aplicações financeiras. Certo? Outros pontos. Investidores profissionais. Ué, peraí, como assim? O investidor profissional é também investidor qualificado? Sim, exatamente como eu mostrei para você aqui, ó, nessa outra câmera, nessa relação. O investidor qualificado, ele é somente qualificado. Mas o investidor profissional, ele também é considerado investidor qualificado, porque ele pode acessar estes benefícios. Sempre que você se confundir, coloca aqui na composição hierárquica e você vai ver. Profissional é o primeiro, qualificado é o segundo, comum é o terceiro. Opa, de cima para baixo eu posso acessar todos os benefícios. Então o profissional, ele também pode ser considerado qualificado e também pode ser considerado comum. Mas o comum nunca vai poder ser considerado qualificado e nem profissional, a não ser que ele passe a atingir as restrições, certo? Então, por isso que aqui no slide nós temos exatamente o investidor profissional sendo considerado investidor qualificado. E aqui, clubes de investimentos também tem um asterístico, assim como no slide anterior, só que é diferente. Um clube de investimentos, ele vai ser considerado investidor profissional, como nós já vimos, se a sua carteira for gerida por administrador de carteiras autorizado pela CVM. No caso de investidor qualificado, um clube de investimentos será considerado investidor qualificado se ao menos um cotista for investidor qualificado. Um clube de investimentos nós sabemos que possuem de 3 a 50 cotistas.
Então vamos supor que eu, Fábio, Ronaldo, Renan, formamos um clube de investimentos. 4 cotistas, já está dentro. Se eu for considerado investidor qualificado, o clube pode sim ser considerado investidor qualificado. Certo? Então esta é a relação que você precisa entender. E por fim, investidor não residente. Qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive fundos de investimentos ou outras entidades de investimentos coletivos, com residência, sede ou domicílio no exterior. Só que para isso precisa também atingir alguns critérios. O primeiro, deve constituir um ou mais representantes aqui no Brasil, constituir uma ou mais custodiante autorizado pela CVM e obter registro na CVM. Então, um fundo de investimentos, aqui ó, um fundo de investimentos que está no exterior, nos Estados Unidos, na Alemanha, não importa o país. Se tiver um representante no Brasil, um custodiante no Brasil, na CVM, e também obter registro na CVM, será considerado investidor não residente. E todo investidor não residente é considerado investidor profissional. Nós vimos isso aqui nesta parte final do slide, certo? Então são estes os pontos que nós precisamos saber sobre os tipos de investidores. Agora só uma questão para que a gente possa treinar tudo que nós vimos aqui nesta aula. São considerados investidores qualificados. 1. Investidor profissional. 2. Qualquer clube de investimentos. 3. Pessoa física ou pessoa jurídica que possua recursos superiores a 1 milhão para aplicações financeiras, ou seja, investimentos. Então vamos lá, vamos juntos. Investidor profissional. Lembra da composiçãozinha hierárquica. Se esquecer, é só marcar. Investidor profissional, investidor qualificado e investidor comum. Ah, e o não residente? Esquece ele para este ponto da hierarquia que fica mais fácil. Investidor profissional. Ele tem estes benefícios e estes. Então, o profissional, ele pode ser considerado qualquer investidor. Então, sim, faz sentido com que ele seja considerado também qualificado. Nós vimos, inclusive, no slide que nos investidores qualificados tinha lá, qualquer investidor profissional. Então, 1 está certo. 2, qualquer clube de investimentos. Não, não será qualquer clube de investimentos. Para que um clube de investimentos seja considerado investidor qualificado, é necessário que ao menos um cotista seja investidor qualificado. Não tem isto aqui, então nós vamos desconsiderar. 3. Pessoa física ou pessoa jurídica que possua recursos superiores a 1 milhão de reais para aplicações financeiras. Está perfeito, só que está faltando o E. E ateste por escrito a sua condição de investidor qualificado mediante a termo próprio. Se ele não assinar esse termo, ele não é considerado investidor qualificado, certo? Então aqui somente 1 está correto, então nós vamos ter a alternativa D como correta, porque 1 e 2 desconsidera, porque clube de investimentos está errado aqui. 1, 2 e 3 desconsidera porque 2 está errado pelo clube de investimentos e a 3 está faltando um complemento. E apenas 3 também está errada pelo complemento. Nenhuma das alternativas é a certa e eu te aguardo na próxima aula. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.